mecânica, a fim de não sucumbir antes do prazo prefixado. Ele não teria de submeter-se a um determinismo fatal, que o transformasse num simples autômato movido pelos cordéis do mundo oculto, porém, mobilizar todos os seus recursos espirituais de modo a cumprir o programa heróico que aceitar em sã consciência. Apesar de lhe serem programadas as fases de maior importância na sua existência humana, isso foi apenas uma coordenação dos fatos de maior relevo quanto ao sustentáculo da obra evangélica, sem jamais anular o seu esforço próprio. Em verdade, no tempo psicológico exato, não antes, nem depois do que fora marcado pela direção sidérica do orbe, Jesus, o Verbo de Deus, abriu os olhos à vida humana do planeta Terra, e, dali por diante, à medida que ele se desenvolvia no comando do seu corpo carnal, também aumentava, paralelamente, a sua personalidade espiritual. Felizmente, o mecanismo sideral funcionara ao contento, embora os seus responsáveis tenham enfrentado problemas graves, imprevistos e perigosas ciladas dos espíritos inferiores. Graças ao esforço e devotamento incompreensíveis para os terrícolas, o sublime peregrino, descido das regiões mais excelsas, alcançou a face do orbe terráqueo no tempo previsto. Assumindo a posse do seu delicado instrumento carnal, ele iniciou a sua viagem messiânica pelo deserto da incompreensão humana, culminando em sacrificar sua própria vida para redimir os seus irmãos encarnados. Desde a formação do planeta Terra, os sociólogos siderais previram no esquema evolutivo do orbe, e no tempo exato, a descida de todos os instrutores espirituais, destinados a participar dos grandes eventos da sua humanidade. Mas no desenvolvimento desse plano educativo e redentor, eles marcaram a época da conjunção de Saturno, Júpiter e Marte, no signo de Písces, para a cobertura vibratória da descida do maior de todos os avatares, como foi Jesus. Então o acasalamento no campo etérico dos três astros ofereceu na tela celeste um tom vibratório ou suavidade astralina, que predispunha os próprios homens à expectativa de algo sublime e esperançoso. O excelso esponsalício de Jesus com a Terra, nessa mesma época, e a fusão etérica, astralina e mental das humanidades mais avançadas desses planetas aspargiam uma vibração espiritual de natureza pacífica, de terna emoção e misteriosa ansiedade sobre os homens. Um lençol de fluidos puros e desconhecidos em sua doçura incomum pousava na face da terra, uma estranha e sedativa aragem ondulava sobre a humanidade, despertando-lhe sentimento expectante e serenando os instintos inferiores nas criaturas mais sensíveis. O fato de Jesus tornar-se mais tangível, emergindo em espírito à periferia da Terra e ainda catalisando com o seu infinito amor e delicado fluido cósmico que aflorava pela via eterna do orbe, produziu uma vibração harmoniosa e incomum no coração dos homens. Em verdade, cumprirá-se a profecia, o Avatar, o Messias, entrevisto tantas vezes pelos profetas do Velho Testamento, atingir a crosta material depois de um inconcebível esforço de autorredução, despendido em alguns séculos, a fim de iniciar sua romaria sacrificial para a redenção dos terrícolas. Pergunta: mas era necessário ocorrer a conjunção planetária de Saturno, Júpiter e Marte para Jesus poder se encontrar na Terra? Ramatiz: a mais eficiente organização dos homens ainda é um simples arremedo da mais singela disciplina determinada pela administração sideral dos orbes, sistemas solares e das galáxias do cosmo. O acaso não existe nas obras criadas por Deus. O aforismo popular de que não cai um fio de cabelo do homem, sem que Deus não saiba, explica o fato de todos os fenômenos da vida submeterem-se à disciplina de leis inteligentes da criação do universo. Se a queda de um fio de cabelo não se faz por acaso, é impossível imaginarmos a complexidade, a extensão dos esquemas, detalhes e planos elaborados há bilhões e bilhões de anos, pelo alto, a fim de prever e disciplinar a descida dos instrutores espirituais à Terra,
no momento exato da necessidade de progresso e redenção dos encarnados. O encontro planetário entre Júpiter, Saturno e Marte, sob o signo de Pícees, foi o cumprimento de uma etapa devidamente prevista pelos mestres do atual grande plano em execução. E os estudiosos do tema astrológico poderão verificar que o ano de 748, da fundação de Roma, quase 9.000 anos após a civilização adâmica, marcou a mais exuberante conjunção de astros do vosso sistema solar abóbada celeste, produzida realmente por esse poderoso grupo de planetas, Saturno, Júpiter e Marte. Assim, foi calculado o tempo exato em que se daria o esponsalice desse trio planetário, quando a Terra ficasse sob a influência do magnetismo suave do signo de Pícees, para então baixar um Messias e estabelecer um novo código espiritual de libertação dos terrícolas. E Jesus fora eleito para entregar pessoalmente o Evangelho e ensiná-lo aos homens, a fim de ajudá-los a resistir aos impulsos da animalidade e prepará-los para o fim de tempos em que já viveis. Realmente, são decorridos 2.000 anos da crucificação de Jesus, e a humanidade terrena vive a época perigosa e tão bem definida por João Evangelista como a besta do Apocalipse. Pergunta: como foi prevista a vinda de Jesus Terra, há tantos milênios? Ramatiz: a encarnação de Jesus, na Terra, foi prevista e fixada durante a elaboração do grande plano atualmente em transcurso no universo. A administração sideral então cogitou de eleger um espírito da esfera dos amadores, mais tarde conhecido como Jesus de Nazaré, a fim de cumprir a missão redentora sobre a face da Terra na época aprazada. Repetimos que não há surpresas nem confusões no funcionamento do mecanismo sideral do cosmo. Em consequência, foram perfeitamente previstas e determinadas todas as premissas, etapas e conclusões na vida messiânica do Mestre Jesus, o Redentor dos homens terrenos. Pergunta: nesse caso, toda a atividade de Jesus, de sua família e dos seus apóstolos e discípulos, foram acontecimentos enquadrados rigidamente pela administração sideral no esquema de sua missão na Terra. Ramatiz: a vida de Jesus não foi um automatismo, nem consequência de deliberação do alto, impondo o cristianismo de qualquer modo, mas os acontecimentos principais foram esquematizados dentro de um plano de sucesso espiritual, em que não fosse tolhida a vontade, o pensamento e o sentimento de todos os seus participantes encarnados ou desencarnados. Espíritos eleitos, escolhidos e convidados participaram desse programa messiânico de benefício coletivo, sob a égide do Messias, mas nenhum deles foi cerceado no seu livre-arbítrio. Os apóstolos, discípulos e seguidores de Jesus, ao servi-lo para o êxito de sua sublime missão, também buscaram sua própria renovação espiritual e imolaram-se para a florescência de um ideal superior, liquidando velhas contas kármicas assumidas no pretérito. O sangue cristão, derramado para alimentar os fundamentos do cristianismo, também lavou as vestes perispirituais dos seus próprios mártires. Pedro foi crucificado, Estevão lapidado, João foi torturado e Paulo degolado, tudo em favor da abençoada ideia de libertação espiritual, cujos destinos kármicos foram acertados sob a bússola de Jesus, resplandecendo no holocausto messiânico da era cristã. No entanto, Jesus, o aluno menos necessitado do banco escolar terreno, foi justamente o mais sacrificado, pois ele dissera matéria esperançado de melhorar o padrão espiritual dos seus queridos pupilos. Pergunta: qual a ideia que poderíamos fazer dessa previsão tão acertada da administração sideral, a ponto de antecipar com segurança os acontecimentos messiânicos de Jesus? Se não se tratava de um automatismo, como prever com exatidão todas as atitudes e reações do Mestre até o sucesso final? Ramatiz: assim como podeis prever que geniais pintores ou músicos hão de produzir pintura e composições musicais incomuns, pois isso é próprio de sua natureza excepcional, obviamente,
Os planejadores siderais também podiam confiar no sucesso da missão de Jesus, em face do seu elevado padrão espiritual angélico, inacessível a qualquer deformação. No entanto, como o Messias e instrutor da humanidade terrena, ele também precisaria de discípulos e cooperadores decididos, tal qual o compositor genial exige boa instrumentação para o êxito de suas peças musicais. Tratava-se, portanto, de um espírito de elevada contextura sideral, incapaz de se deixar atrair pelas ilusões ou tentações de um mundo material. O alto não opunha qualquer dúvida a respeito da tarefa messiânica de Jesus, conhecendo-lhe o inesgotável amor em favor dos homens e a capacidade de renúncia diante de qualquer sacrifício e da própria morte. Daí a escolha para sua obra dos tipos psicológicos que o cercaram durante sua romagem terrena, e no momento oportuno também deram-lhe os melhores testemunhos de fidelidade e abnegação em favor da mensagem sublime do Evangelho. Eram pescadores, campônios, publicanos, criaturas bastante rudes e até impossibilitadas de compreender o alcance de sua participação na obra de Jesus, mas abdicaram dos seus bens e da própria família a fim de sustentar-lhe a pregação messiânica. Sem dúvida, os intelectuais da época jamais se arriscariam ao ridículo de admitirem ou divulgarem as noções tão singelas e utópicas do cristianismo nascente, e que num ambiente fanático e de cobiças e ódios, pregava o amor, a bondade e a renúncia entre escravos e senhores, ricos e pobres, santos e prostitutas, cultos e analfabetos. Mas tudo isso foi possível, pois acima da rudeza de homens tão simples e pobres, como foram os apóstolos, prevaleceu-lhes a força extraordinária de uma fé incomum e a sinceridade pura, criando a seiva indestrutível para adubar e fazer crescer a árvore do Evangelho na gleba terrena. A atividade de Jesus foi prevista com segurança e êxito no mundo físico e sem quaisquer preocupações antecipadas dos mestres siderais, porque o seu padrão angélico era garantia suficiente para profetizar a sua verdadeira conduta, no testemunho sacrificial da cruz. Pergunta: por que motivo ainda não podemos compreender a verdadeira significação da paixão de Jesus? Ramatiz: é um equívoco da tradição religiosa considerar que o supremo sacrifício de Jesus consistiu essencialmente na sua paixão e sofrimento, compreendidos entre a condenação de Pilatos e o holocausto da cruz. Se o verdadeiro sacrifício do amado Mestre se tivesse resumido nos açoites, nas dores físicas e na sua crucificação injusta, então os leprosos, os cancerosos, os gangrenosos deveriam ser outros tantos missionários gloriosos e eleitos para a salvação da humanidade. Os hospitais gozariam da fama de templos e viveiros e ungidos de Deus, capazes de salvarem a humanidade dedicando a ela suas dores e gemidos lancinantes. Milhares de homens já têm sofrido tormentos mais atrozes do que as dores físicas suportadas por Jesus naquela terrível sexta-feira, mas nem por isso foram consagrados como salvadores da humanidade. Pergunta: então, nesse caso, o maior sofrimento de Jesus consistiu na sua dor moral ante a ingratidão de nossa humanidade. Não é assim? Ramatiz: Jesus, como sábio psicólogo sideral, compreendia perfeitamente a natureza psíquica de vossa humanidade, pois os pecados dos homens eram frutos da sua imaturidade espiritual. Jamais ele sofreria pelos insultos e apodos, ou pelas ingratidões e crueldades humanas, ao reconhecer nas criaturas terrenas mais ignorância e menos maldade. Porventura os professores se ofendem com as estultícias e travessuras dos pequenos que ainda frequentam os jardins de infância, considerando injúrias ou crimes aquilo que ainda é próprio da irresponsabilidade infantil? A piedade e o amor excelsos de Jesus faziam-nos sofrer mais pelo descaso dos homens em promover a sua própria felicidade, do que mesmo pela ingratidão deles. O seu verdadeiro sacrifício e sofrimento, enfim, foram decorrentes da penosa e indescritível operação milenar durante o descenso espiritual vibratório,
para ajustar o seu psiquismo angélico à frequência material do homem terreno. A lei exige a redução vibratória até para os espíritos menos credenciados no espaço, cuja encarnação terrena, às vezes, se apresenta dificultosa nesse alto esforço de ligar-se à carne. Mas Jesus, embora espírito de uma frequência sideral vibratória a longa distância da matéria, por amor ao homem, não hesitou em suportar as terríveis pressões magnéticas dos planos inferiores que deveria atravessar gradualmente em direção à crosta terráquea. Já pensastes no sofrimento de um condor abandonando a atmosfera pura dos Andes e baixando dos altos píncaros até oprimir-se, cá embaixo, pelo pó ou pelo lodo a enlamear-lhe as penas e o corpo? E depois de exausto pela agressividade exterior e tolhido na sua ansiedade de volitação, ainda se deixa aprisionar numa estreita gaiola e lhe molestar os movimentos mais amplos? Jamais alguém efetuou empreendimento tão intenso e extraordinário para descer do alto e amoldar-se à forma física, conforme fez Jesus, a fim de submeter-se às leis imutáveis do cientificismo cósmico, em vez de derrogá-las. Ele desceu através de todos os planos inferiores, desde o mental, astralino e etérico, até poder manifestar-se com sucesso na contextura carnal e letárgica da figura humana. Abandonando os píncaros formosos do seu reino de glória, imergiu lentamente no oceano de fluidos impuros e agressivos, produzidos pelas paixões violentas dos homens da terra e dos desencarnados no além. Embora se tratasse de um anjo do Senhor, a lei sideral obrigava a dobrar suas asas resplandecentes e percorrer solitariamente o longo caminho da via interna, até vibrar na face sombria do orbe terráqueo e entregar pessoalmente a sua mensagem de amor. O sublime peregrino descido dos seus lembra o mensageiro terreno que, após exaurir-se no tormento da caminhada de muitos quilômetros, deve entregar a carta de libertação a infelizes prisioneiros exilados de sua pátria. Assim, os 33 anos de vida física de Jesus significam apenas o momento em que ele faz a entrega da mensagem espiritual do Evangelho, pois o processo espinhoso e aflitivo até imergi-lo nos fluidos terráqueos durou 1 milênio do calendário humano. Essa operação indescritível de sua descida sacrificial em direção à terra é, na realidade, sua verdadeira paixão, pois só os anjos, que o acompanhavam distanciando-se cada vez mais, por força da diferença vibratória, é que realmente podiam compreender a extensão do heroísmo e sofrimento de Jesus, quando deixou seu mundo rutilante de luzes e prenhe de beleza, para então habitar um corpo de carne em benefício dos terrícolas. Após ajustar o seu corpo mental e reativar o mecanismo complexo do cérebro perispiritual, em seguida, Jesus desatou o corpo astralino para vibrar ao nível das emoções humanas. Atingindo o limiar do mundo invisível e do material, então fez o seu estágio final, incorporando-se no éter físico ectoplásmico, para compor o duplo etérico e os centros de forças conhecidos por chakras, que deveriam se desenvolver e estruturar-se durante a gestação carnal. Em seguida, integrou-se definitivamente na atmosfera do mundo físico, corporificando-se, mais tarde, no mais encantador menino que a Terra já havia conhecido. A descida vibratória do Mestre para atingir o vosso plano físico foi apenas uma fase à qual ele se ajustou por amor ao vosso mundo, reduzindo o padrão de suas funções angélicas para desempenhar, com sucesso absoluto, a sua missão de salvador da humanidade. Não podeis subestimar as fronteiras vibratórias que separam e disciplinam as várias manifestações da vida cósmica. É muito longa a faixa ou distância existente entre o anjo e o homem. E Jesus, sendo a mais alta entidade presente no vosso mundo, obviamente, com sua poderosa vontade, mobilizou os espantosos recursos necessários para executar fielmente o divino mandato da sua tarefa messiânica. Na impossibilidade de requintar ele a matéria ou elevar o padrão vibratório dos planos intermediários entre si e a Terra,
O único recurso viável do cientificismo cósmico teria de consistir na sua autorredução aos veículos que deveria incorporar gradativamente, quais elos de ligação dos planos subangélicos até a carne. O escafandrista, ao descer ao fundo dos mares, embora permaneça senhor de sua consciência, fica circunscrito ao meio líquido, à sua fauna e densidade, à sua capacidade normal, do meio externo, fica reduzida. Tal descida exige-lhe uma técnica especial e uma prévia adaptação às leis naturais do plano aquático onde vai fixar-se e agir. Jesus, qual andorinha a debater-se no lodo viscoso de um lago, deixou-se submergir no mar da vida humana, ajustando-se heroicamente às contingências sombrias do planeta. Se ele pudesse fixar-se, instantaneamente, no corpo físico, na fase de sua gestação, seria o mesmo que alguém conseguir, de um golpe, aprisionar um raio de sol num vaso de barro. O Messias, cuja aura imenso facho de luz envolver a terra, do que a sua transfiguração no Tabor nos dá uma pálida ideia, teve que transpor densas barreiras fluídicas e enfrentar terríveis bombardeios mentais, inferiores, suportando os efeitos da viscosa névoa magnética do astral inferior a envolver a sua aura espiritual. Vapores sádicos atingiram-lhe o campo emotivo angélico, no turbilhão de vendavais arrasantes produzidos pelas paixões tóxicas da humanidade ainda dominada pelos instintos animalizados. Em sentido inverso, após o seu sacrifício no Calvário, o seu retorno ao mundo celestial foi um desafogo, uma libertação dos liames grosseiros que o retinham na terra. Se Jesus não suportou sofrimentos acerbos na sua descida para a matéria, só por tratar-se de um espírito angélico, é óbvio que ele também teria sido insensível às reações contundentes da vida carnal e jamais sofreria em sua existência messiânica. A alma sublime, à medida que ingressa nos fluidos mais grosseiros dos mundos materiais, para aí viver e se manifestar, ela também sofre os impactos, os efeitos e as reações próprias desse ambiente hostil, pois não pode eximir-se da ação e reação das leis físicas criadas por Deus na dinâmica dos mundos materiais. A descrença dos espíritas e suas dúvidas de Jesus gastar quase 1000 anos no esforço sublime de baixar à terra talvez resulte desse longo período tão impressionável para os homens. Um milênio do calendário humano avulta na mente do homem, pois ele mal atinge a média de 60 ou 80 anos de idade na sua vida terrestre. Para quem coordena sua existência pela contagem do calendário humano, é demasiadamente extenso, e até inverossímil, que Jesus tenha consumido 1000 anos para a descida vibratória e apenas vivido 33 anos na face da Terra. Contudo, a mesma medida milenária capaz de produzir tanta impressão no cérebro humano, não passa de um fugaz minuto no relógio da eternidade, pois os espíritos vivem fora do espaço e do tempo das convenções terrenas. A descida milenária de Jesus foi somente uma etapa prevista pela técnica sideral, quando ele reduziu seu poder e a sua consciência angélica por amor à humanidade, a fim de comparecer pessoalmente à escola primária terrena e entregar a mensagem salvadora. Mas a sua peregrinação do céu à terra foi-lhe dolorosa e sacrificial, lembrando o princípio que deixa o seu palácio resplandecente para descer aos charcos onde vivem cancerosos, réprobos e leprosos, junto aos quais ele não se livra de aspirar-lhes as emanações empestadas, nem mesmo evita de sofrer alguns danos em sua veste fidalga. Aliás, conforme diz o velho provérbio popular, no meio do espinheiro, rasga-se mais facilmente o traje de seda do que a veste de couro. Malgrado a dúvida suscitada por protestantes, católicos e espíritas, eles não podem anular a diferença vibratória existente entre o mundo angélico e o mundo humano. Caso Jesus resolvesse encarnar-se novamente na Terra, então já de há muitos anos ele teria iniciado a sua descida vibratória, obediente às mesmas leis imutáveis que lhe disciplinaram a encarnação messiânica há 2000 anos. Se a descida angélica da mente divina até a fase matéria, que forma o mundo das formas exteriores,
é disciplinada por leis fixas que regulam essa expansão do Espírito de Deus para fora de si mesmo, porque a manifestação de Jesus na carne humana deveria contrariar o ritmo cósmico da criação. Pergunta: a Bíblia, porventura, faz alguma referência que confirme ou esclareça essa descida milenária do Mestre Jesus, assim como a explicais? Ramatiz: quando Moisés terminou sua missão combativa, e por vezes até cruel, no seu compromisso de codificar a ideia de um Deus único entre o povo hebreu retirado do Egito, Jesus então estabeleceu os planos para sua descida messiânica à terra, a fim de reajustar os ensinamentos dos seus predecessores. O profeta Isaías, tocado pela graça do Senhor e pressentindo essa descida vibratória do mestre cristão, então anuncia o seguinte: já um pequenino se acha nascido para nós, e um filho foi dado a nós, e o nome com que se apelidará será Deus Forte, Pai do futuro século, Príncipe de paz. O seu império se estenderá cada vez mais e a paz não terá fim. Isaías 9:5,6. Miqueias também alude ao mesmo fato, dizendo: e tu, Belém, tu és pequenina entre os milhares de Judá, mas de ti que há de sair aquele que há de reinar em Israel, e cuja geração é desde o princípio, desde os dias da eternidade. Miqueias 5:1. Pergunta: dissestes há pouco que até certas almas sem grandes credenciais psíquicas podem encontrar dificuldades na sua descida para a carne. Poderíeis assinalar qualquer obra medírmica, ditada por espíritos de confiança e através de médiuns criteriosos, capaz de ajudar-nos a associar acontecimentos semelhantes com a descida sacrificial de Jesus por entre os fluidos densos do nosso planeta? Ramatiz: embora reconhecendo a excelente bibliografia espírita que já existe a esse respeito, citaremos algumas obras mediúnicas de nossa confiança, de preferência através da psicografia de Chico Xavier. Na obra Voltei, ditada pelo espírito de irmão Jacó, Apague 127, o autor menciona uma centena de espíritos singularmente iluminados, em profunda concentração, e assim explica: aqueles são vanguardeiros da pureza e da sabedoria, que fornecem fluidos para materializações de ordem sublime. Em Libertação, André Luiz, outro espírito, Apague 41, a linha 11, registra a idêntica cena. Os doadores de energia radiante, médiuns de materializações em nosso plano, se alinhavam, não longe, em número de 20. No entanto, essas providências técnicas transcendentais não se referiam ao nascimento na carne, mas apenas para se materializarem espíritos no próprio mundo astral adjacente à Terra, a fim de poderem efetuar curtas prelições na colônia designada pelo nome de nosso lar. Malgrado ainda se tratarem de acontecimentos exclusivos do plano espiritual, assim mesmo eles requeriam complexos recursos e a mobilização de energias superiores de sustentação de um campo vibratório acessível às entidades comunicantes de natureza superior. Imaginai, então, o dispêndio de forças e as indescritíveis atividades siderais mobilizadas pelo alto, a fim de que Jesus pudesse se reduzir no seu comando espiritual e na sua aura refulgente, para poder vestir o opressivo escafandro de carne depois da sacrificial descida vibratória. Pergunta: poderíeis citar-nos mais alguns exemplos quanto à necessidade de Jesus reduzir propriamente o seu perispírito para alcançar a carne? Ramatiz: evidentemente, a leitura das obras citadas, no seu desdobramento dos fenômenos em questão, dar-vos-á melhores elucidações quanto a um estudo mais profundo. Mas atendendo à vossa pergunta, recomendamos sobre o assunto a leitura de todo o capítulo 13, inserido na obra mediúnica Missionários da Luz, no qual se estuda o mecanismo da reencarnação de uma entidade com algumas prerrogativas a seu favor. Citando pequenos tópicos desse livro, indicamos a página 205, a linha 5, onde os técnicos se dirigem ao espírito de Segismundo, a entidade reencarnante, e assim lhe dizem: dê trabalho à sua imaginação criadora.
Mentalize os primórdios da condição fetal, formando em sua mente o modelo adequado. Além, na PAG 214, a linha 20, lereis. Agora continua o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal, faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Ainda na mesma página, a linha 32, o autor elucida, a operação não foi curta, nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. É evidente que ainda não estamos em condições de compreender o processo sideral da descida de Jesus, cujo tempo do calendário humano despendeu quase 1 milênio no esforço de autorredução antes de atingir a Terra. Se uma encarnação tão simples, como relatam espíritos credenciados no espaço, pelas obras que citamos, exige tais recursos e mobilizam assistência superior, imagina a atividade angélica durante 1 milênio preparando e consolidando o advento do Messias à Terra. E a mesma obra ainda confirma essa assistência superior quando na PAG 217, a linha 13, assim diz, em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Entretanto, devemos considerar que, em tais circunstâncias, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas da alma em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços. Pergunta: ser-vos-ia possível também assinalar alguns conceitos mediúnicos de confiança espiritual, que nos expliquem a necessidade da higienização dos fluidos ambientais? Ramatiz, ainda recorrendo às obras psicografadas por Francisco Xavier, citamos Nosso Lar, quando seu autor espiritual diz, apague. 199, a linha 1, todas as tarefas de assistência imediata funcionam perfeitamente, a despeito do ar asfixiante, saturado de vibrações destruidoras. E na linha 12, aos fluidos venenosos da metralha, casam-se as emanações pestilentas do ódio e tornam quase impossível qualquer auxílio. Tratava-se de singela comissão de espíritos em tarefa de socorro sobre os campos de batalha, na zona europeia, classificada como verdadeiro inferno de indescritíveis proporções. Essa descrição das más vibrações apenas em zona do vosso globo, bem pode servir para avaliardes o efeito que a massa mental odiosa e corrosiva, da vossa humanidade, produziu na maravilhosa e delicada tessitura perispiritual de Jesus, na sua sintonia com os planos intermediários da carne. Na obra Libertação, PAG 53, a linha 36, o autor espiritual focaliza muito bem, em miniatura, um descenso sideral pelo qual se pode avaliar o que teria sofrido Jesus. Diz o autor, nossas organizações perispirituais à maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar num imenso lago de lodo, para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele, são compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes, com paciência e coragem, a influência deprimente. Na linha 18, PAG 54, da mesma obra, lê-se, chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável, a fim de alcançarmos nossos fins. Achamos desnecessário assinalarmos outras obras para justificar a heróica descida de Jesus à terra, quando já podeis ajuizar o imenso sacrifício que efetuam os espíritos benfeitores desencarnados, apenas para socorrer os seus companheiros infelizes atolados nos pântanos cruciantes dos abismos inferiores do além.
Jamais o homem poderá avaliar o prodigioso esforço de Jesus e o imenso trabalho da técnica sideral para ele alcançar a atmosfera opressiva do globo terráqueo e se fazer sensível entre os homens perturbados pelas paixões e pelos vícios insaciáveis. O seu perispírito delicadíssimo sofria tanto os bombardeios mentais dos terrícolas, como a violenta ofensiva dos espíritos nas sombras, que tentavam impedir-lhe a encarnação terrena, pois do êxito da mesma decorria o enfraquecimento do comando satânico do mundo oculto sobre os homens. Jesus viu-se obrigado a mobilizar as energias mais adversas e a recompor, com a matéria de cada plano denso em que se manifestava, o seu equipe perispiritual, já abandonado pela sua ascensão espiritual feita através de outros mundos já extintos. Ele teve de adensar-se o mais possível até se fazer sensível entre os homens e poder situar-se no corpo carnal gerado por Maria. Pergunta: qual o motivo, por que as tradições religiosas desconhecem ou encobrem a descida de Jesus da maneira como a explicais? Aliás, o Mestre só é conhecido a partir do seu nascimento e finda-se no sacrifício do Calvário, onde situa o ponto máximo de sua dor e sofrimento. Os católicos, no entanto, creem na sua ressurreição e ascensão ao céu em corpo e alma, mas não se referem à descida. Que dizeis? Ramatiz: a Igreja Católica não admite o exercício e a divulgação da mediunidade, conforme o aceitam e cultivam o espiritismo e outros movimentos espiritualistas. Obviamente, ela também não pode recepcionar e entender as elucidações sobre a histórica descida de Jesus e carne. Apegada ainda ao milagre, crê na história absurda e ingênua de Jesus subir aos céus em corpo e alma, embora isso desminta a própria disciplina e imutabilidade das leis siderais que regem as relações do espírito com a matéria. Como admitir-se Jesus subestimando o traje refulgente de sua alma angélica, para depois substituí-lo pela opacidade de um corpo físico no seu retorno ao reino celestial? Porque ele iria transportar para o seu um organismo de carne, cuja alimentação e exigências fisiológicas dependeriam exclusivamente da terra. Ou então buscar o ventre materno de Maria para gerar-se, nascer, crescer e depois de adulto arrasar as leis comuns da vida humana, pela sua absurda ascensão ao céu, em corpo e alma? Se ele pudesse efetuar tal milagre, então poderia ter se materializado na terra, já em figura de adulto, em vez de recorrer ao processo dificultoso da gestação humana. Os crentes dessa ascensão instantânea, em que o mestre cristão eliminou todos os óbices e impedimentos sensatos criados pela estrutura do cosmo, também não podem compreender nem admitir a sua descida vibratória sucedida num milênio do calendário terreno, pois se foi tão fácil a subida, deveria ser bem mais fácil a descida. E os religiosos dogmáticos, que ainda consideram Jesus como sendo o próprio Deus materializado na terra, não veem motivos para ele não poder triunfar sobre as próprias leis do universo. Assim como a criança, embevecida na contemplação da lâmpada elétrica, custa compreender o mecanismo prosaico do usina que lhe dá luz, esses religiosos excessivamente místicos e ainda afeitos ao sobrenatural, também sofrem imensamente ao admitir a perspectiva de Jesus se enquadrar no mecanismo de uma técnica sidérea, para só então lhe permitir a manifestação na Terra. Pergunta: em nossas indagações, temos observado que a tese da descida ou da autorredução vibratória do Espírito de Jesus para alcançar a Terra, tanto é recusada pelos católicos e protestantes, como também por diversos espíritas. Estes creem que o espírito sofre apenas enquanto se limita ou se encaixa no ventre materno, durante o período gestativo, para então reduzir o perispírito à forma fetal, e depois despertar e desenvolver-se na organização humana. Ramatiz, antes de elucidar a vossa solicitação, recomendamos a leitura de mais um trecho da obra Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação, quando o instrutor Alexandre assim insistia com o espírito de Segismundo, em processo de reencarnação. Agora, continuou o instrutor,
Sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal, faça-se pequenino, imagine a sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Cumpre-nos salientar que não se tratava de espírito de alta linhagem espiritual, assim como ainda não se processava o fenômeno da gestação, mas apenas o preparo para a incubação uterina. Em consequência, poderemos imaginar quão dificultoso deveria ter sido o processo da encarnação de Jesus. Capítulo 3. A descida angélica e a queda angélica. Pergunta: poderias esclarecer-nos qual é a diferença entre a descida angélica e queda angélica, a fim de compreendermos melhor a descida vibratória de Jesus ao nosso mundo físico? Ramatiz: a descida angélica é quando o Espírito de Deus desce vibratoriamente até o extremo convencional da matéria, cujo acontecimento é conhecido pelos hindus como o dia de Brahma e distingue o fenômeno da criação no seio do próprio Criador. É uma operação que abrange todo o cosmo, ainda incompreensível para o homem finito e escravo das formas transitórias. A queda angélica, no entanto, refere-se especificamente à precipitação ou exílio de espíritos rebeldes, que depois de reprovados na tradicional seleção espiritual de fim de tempos ou de juízos finais, trasladam-se do orbe de sua moradia para outros mundos inferiores. Os reprovados colocam-se simbolicamente à esquerda do Cristo, que é o amor, e emigram para outros planetas em afinidade com sua índole revoltosa e má, a fim de repetirem as lições espirituais negligenciadas e então recuperarem o tempo perdido mediante um labor educativo mais rigoroso. Daí a lenda da queda dos anjos, que se revoltaram contra Deus, e depois de expulsos do céu transformaram-se em diabos decididos a atormentar os homens. Aliás, tais anjos são espíritos de inteligência algo desenvolvida, que lideraram movimentos de realce e foram prepotentes nos mundos transitórios da carne, onde se impuseram por um excesso intelectivo, causando sérios prejuízos ao próximo. Maquiavélicos, cruéis ou astutos, renegam-se a retificação espiritual espontânea e opõem-se veementemente contra quaisquer diretrizes redentoras do que lhes façam sofrer ou lhes exijam a renúncia, o perdão e a prática do amor ensinados pelo Cristo Jesus. São obstinados, argutos e arrojados, mas profundamente egotistas, jamais cedem no seu orgulho e recusam-se a aderir a qualquer princípio crístico do mundo angélico. O seu conceito radical e obstinado é o seguinte: o mundo material pertence aos homens e o céu aos anjos. Então eles caem de suas posições prestigiosas e perdem-se pelo despotismo, pois se a razão lhes dá a medida exata do mundo de formas, infelizmente isto lhes aniquila o senso intuitivo da realidade espiritual. Os anjos decaídos são espíritos rebeldes a qualquer insinuação redentora que lhes fira o orgulho ou lhes enfraqueça a personalidade humana. Quando encarnados, mobilizam seu talento incomum para demolir as instituições e os movimentos que exaltem as virtudes da alma e fortaleçam o comando angélico. Quando desencarnados, filiam-se a qualquer empreitada inferior do mundo astral, desde que tenha por objetivo combater as hostes do Cristo. Aviltam-se pela obstinação furiosa contra os poderes angélicos e se endurecem no sentimento ante a recusa de aceitar o processo kármico redentor através do sofrimento ou da humildade. Em verdade, eles se envergonham de aderir à ternura, à tolerância e ao amor pregados por Jesus. Mas depois de exilados para os orbes inferiores, submetidos ao tradicional processo seletivo de fim de tempos ou juízo final, esses anjos decaídos terminam cedendo em sua estrutura pessoal orgulhosa, quer enfraquecidos pelos vícios incontroláveis, como destroçados pelas paixões devoradoras. Destruído o paredão granítico de sua vaidade e orgulho, então lhe reponta a fulgência da luz angélica que palpita no âmago de toda a criatura. Sem dúvida, essa imigração de anjos decaídos ou de espíritos rebeldes, de um orbe superior para outro inferior,
evita o perigo da saturação satânica no ambiente astralino das humanidades, porque a carga nociva alijada faz desafogar a vida espiritual superior, tal qual as flores repontam mais vivas e belas nos jardins que se livram das ervas malignas. Em consequência, tem fundamento a lenda bíblica da queda dos anjos, embora, às vezes, alguns a confundam com o processo da descida angélica. O que é bem diferente refere-se a quando Deus cria os mundos planetários e se manifesta exteriormente, no ciclo de um novo grande plano criador. Pergunta: considerando sua descida dificultosa de Jesus à Terra, qual seria, então, o processo de retorno ao seu mundo angélico, depois de sua desencarnação da cruz e do término de sua heróica missão? Ramatiz: enquanto o espírito superior, na sua descida, algema-se a carne pela redução de sua energia perispiritual, então ele se liberta quando retorna aos seus páramos de luz, num processo oposto, que é a aceleração energética. No primeiro caso é o aprisionamento opressivo na forma, e, no segundo, a libertação para reassumir a sua condição natural superior. Jamais se pode comparar a ascensão ou retorno espontâneo de Jesus em direção ao seu mundo angélico, operação mais fácil e libertadora, com sua descida vibratória tão difícil e tormentosa. Ascensionando, ele abandonou a matéria em fuga energética natural acelerada, mas a descida reduziu-lhe a função normal de sua delicada contextura perispiritual e a própria memória sideral se obscureceu, para poder se ajustar aos limites acanhados do cérebro humano. Como a técnica sideral não consegue elevar a frequência vibratória dos planos inferiores até ao nível energético de um espírito do tipo de um Jesus, ela precisa processar-lhe, gradualmente, a redução perispiritual de plano superior para plano inferior, até ajustá-la ao casulo carnal. Essa operação sideral redutora implica na incorporação sucessiva de energias cada vez mais inferiores e letárgicas na vestimenta resplandecente da entidade em descenso. Embora seja um exemplo incorreto, lembramos que o mergulhador, além de vestir o escafandro pesado e opressivo, ainda fica circunscrito à natureza da fauna e à densidade dificultosa no meio líquido onde opera. Sem dúvida, é bem grande a diferença do escafandrista oprimido no seio da água, com o homem em liberdade no ambiente gasoso da superfície terrena, onde o oxigênio dispensa aparelhamentos especiais para ser absorvido. Mas apesar de todas as dificuldades e óbices à sua elevada natureza espiritual, Jesus, o sublime amigo do homem, não hesitou em aceitar o sacrifício sideral de deixar o seu mundo de luz para submeter-se heroicamente às leis e às formas escravizantes do planeta Terra. Pergunta: consoante vossa descrição, deduzimos que Jesus ainda continua a sofrer os impactos vibratórios hostis do mundo material, caso um estado angélico não imunize o espírito contra as reações dos planos inferiores. Ramatiz: é óbvio que no seu excelso habitat, Jesus não sofre o impacto das forças inferiores, pois estas só o afetaram enquanto ele precisou situar-se no seio da matéria. O seu padrão angélico torna imune as frequências vibratórias mais grosseiras, assim como o pó não afeta a luz do sol e as ondas hertzianas não se deformam de encontro ao charco. No entanto, se o sol precisasse habitar o banhado, é óbvio que ele também sofreria as suas emanações fétidas. Quando em liberdade espiritual, o imenso campo áurico de luz e emanação crística de Jesus ainda alentam e purificam os seres mais ínfimos que lhe tomam contato, mas não hostilizam como seria na Terra. Mas na sua descida espiritual até a matéria, ele teve de nivelar-se às vibrações contundentes das faixas retardadas e próprias de cada plano inferior em que se manifestava. Capítulo 4. Considerações sobre o grande plano e o calendário sideral. Pergunta: que se pode compreender por um grande plano de aperfeiçoamento dos orbes e das humanidades, que referistes há pouco? Ramatiz: em outra obra de nossa autoria já descrevemos com certas minúcias o objeto de vossa pergunta,
mas vos daremos outra vez uma breve síntese do mesmo assunto. O grande plano, ou Manvantara da escolástica oriental, que os hindus também classificam de uma pulsação ou respiração completa de Brahma, ou de Deus, é considerado o tempo exato em que o Espírito Divino desce até formar a matéria e depois a dissolve novamente, retomando a sua expressão anterior. Um grande plano abrange a gênese e o desaparecimento do universo exterior e compreende 4.320 bilhões de anos do calendário terreno, dividido em duas fases de 2.160 bilhões anos, assim denominadas, o dia de Brahma, quando Deus expira ou se processa a descida angélica até atingir a fase derradeira da matéria ou energia condensada, a noite de Brahma, quando Deus então aspira ou dissolve o cosmo exterior constituído pelas formas. Assim, cada fase chamado o dia de Brahma e a noite de Brahma perfaz o tempo de 2.160 bilhões anos terrestres, somando ambas o total de 4.320 bilhões anos, em cujo tempo Deus completa uma pulsação ou respiração, subentendidas pela mentalidade ocidental ocultista como um grande plano na criação eterna. Assegura a vossa ciência que o universo se encontra em fase de contínua expansão, assemelha-se à gigantesca explosão dilatando-se em todos os sentidos. Efetivamente, a imagem está próxima da realidade, entretanto, como o tempo no vosso mundo é relativo ao calendário humano, não podeis avaliar essa explosão na eternidade da mente divina. Para Deus, esse acontecimento entre principiar e cessar a explosão é tão instantâneo como o explosivo que rebenta no espaço de um segundo terrestre. No entanto, desde os velhos iniciados dos Vedas e dos instrutores da dinastia de Rama, esse tempo de expansão, que é justamente quando Deus cria e depois dissolve o universo exterior, é conhecido por Manvantara, e significa um período de atividade e não de repouso, podendo ser concebido no Ocidente como um grande plano ou respiração completa do Criador, dividida na diástole e sístole cósmica. Em suma, aquilo que para Deus se sucede no tempo simbólico de um segundo terrestre, para nós, suas criaturas, abrange 4.320 bilhões de anos terrestres. Isto significa para ele a sensação comum que tereis com os fogos de artifício. O cosmo, eliminada a ideia de tempo e espaço, é apenas uma eterna noite feérica e infinita festa de beleza policrômica, decorrendo sob a visão dos espíritos reveladores da vontade e da mente criadora dos mundos. O universo é a sucessão consecutiva de manvantaras ou grandes planos, a se substituírem uns aos outros, nos quais formam-se também as consciências individuais, que nascidas absolutamente ignorantes e lançadas na corrente evolutiva das cadeias planetárias, elas despertam, crescem, expandem-se, absorvem o bem e o mal relativos às faixas ou zonas onde estacionam e depois, conscientes do seu próprio destino, atingem o grau de angelitude. Deste modo, os espíritos angélicos, como consciências participantes do grande plano, passam então a orientar e guiar aqueles seus irmãos, almas infantis que vão surgir no próximo grande plano Manvantara vindouro. Esta é a lei eterna e justa. Os maiores ensinam os menores a conquistarem também sua própria aventura imortal. A consciência espiritual do homem, à medida que cresce esfericamente, funde os limites do tempo e do espaço para atuar em outras dimensões indescritíveis, abrange, então, cada vez mais, a magnificência real do universo em si mesma, e se transforma em mago a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. A criatura humana, que vive adstrita ao simbolismo de tempo e espaço, precisa de ponto de apoio para afirmar sua mente e compreender algo da criação cósmica e da existência de Deus. Os grandes iniciados têm amenizado essa dificuldade compondo diagramas especiais e graduado as diversas fases da descida do espírito até a expressão matéria, como no caso dos Manvantaras ou grandes planos, em que avaliam os ritmos criadores mais importantes para auxiliar o entendimento do homem e fazê-lo sentir o processo inteligente de sua própria vida.
É uma redução acessível ao pensamento humano, embora muito aquém da realidade cósmica, mas é a expressão gráfica mais fiel possível. Os hermetistas, hinduístas, taoístas, yogis, teosofistas, rosacruzes e esoteristas têm norteado seus estudos com êxito sobre esses gráficos inspirados pelos mentores siderais desde a extinta Atlântida. Da mesma forma, os mestres siderais necessitam de alicerçar os eventos da criação dentro de um programa de previsão disciplinada, para que os acontecimentos de maior importância, ao ocorrerem nos orbes planetários, como a descida de instrutores espirituais, efetuem-se em perfeita concordância com as fases evolutivas das humanidades encarnadas. Assim, embora a vida angélica possa transcorrer acima da ideia ou do simbolismo de tempo e espaço da convenção humana, o alto precisa cingir-se a um esquema de controle sideral, quanto às suas relações e determinações kármicas ou evolutivas com os mundos materiais. Em consequência, o prosaico calendário da humanidade terrena, que lhe disciplina as atividades baseado na translação e rotação do planeta Terra em torno do Sol, nada mais é do que uma decorrência do calendário sideral fixado pelo alto para controlar os fenômenos do próprio cosmo. Pergunta: será possível esclarecer-nos, com algum exemplo objetivo, quanto a esse calendário sideral, com que os diretores do nosso sistema disciplinam os principais eventos dos orbes, tal como a descida de Jesus e a sua missão sacrificial? Ramatiz: se no vosso mundo há um calendário para disciplinar todos os fenômenos e os fatos da vida humana, dividido em pequenos ciclos chamados dias, semanas e meses, e grandes ciclos denominados anos, séculos ou milênios, é evidente que a administração sideral também possui o seu modo especial de marcar os acontecimentos que se sucedem no cosmo, com relação a cada planeta e sua humanidade, dentro de uma convenção de tempo e espaço. Porventura as principais datas nacionais de vossa pátria, e o Natal ou o Ano Novo, já não se encontram devidamente determinados no calendário terreno, para que não aconteça confusão, desmandos ou imprevistos. Se não fora esse calendário, como atenderíeis, sem perturbações, as vossas relações sociais, especulações comerciais, porfias esportivas, obrigações religiosas, intercâmbios turísticos, regozijos artísticos, congressos científicos, nascimentos, natalícios, esponsais e até o culto fúnebre da morte? Sem dúvida, a administração de um sistema solar e mesmo de um orbe é bem mais complexo e importante do que o controle das atividades humanas, e os seus motivos também exigem um sistema ou ordem capaz de prever disciplinadamente todos os acontecimentos futuros mais importantes. Assim como o homem coordena o simbolismo do tempo em sua mente finita, graças à tabela do seu calendário, a administração sideral disciplina os seus eventos cósmicos prevendo, marcando e controlando os acontecimentos principais que se sucedem e se desdobram no decorrer de um grande plano. Os diretores do sistema solar, ou do berço da Terra, também precisam situar-se na ideia de tempo e espaço para interferir no momento justo das necessidades de reajuste planetário e intensificação espiritual das humanidades dos orbes sob sua direção. Eis, pois, o sentido da astrologia. Ela é o calendário sideral e a marcação cósmica de que se serve a administração sideral do orbe para assinalar os eventos excepcionais em perfeita concomitância com o próprio calendário do homem. A ciência acadêmica zomba dos acontecimentos previstos nos esquemas zodiacais, mas ainda ignora o mecanismo que disciplina o processo astrológico. Até a Idade Média a astrologia foi considerada uma ciência. No entanto, quando o clero se apoderou de suas bases científicas e as deixou misturar-se com as lendas miraculosas tão comuns às fórmulas das religiões em crescimento, então ela se deturpou no seu verdadeiro sentido e interpretação. A astrologia, em verdade, é o espírito da astronomia, que se manifesta pela sua influência fluídica e magnética na composição de signos, situações de astros e conjunções planetárias. Aliás,
Não nos referimos ao comércio de horóscopos a domicílio, que assinalam os dias favoráveis para os bons negócios ou os dias aziagos para os seus consulentes, em concorrência com a Buena Dicha dos ciganos. Ela é o calendário sideral, cujos signos significam os dias comuns, sucedendo-se no mesmo ritmo limitativo e semelhante à marcação da folhinha humana. As conjunções, no entanto, seriam as datas excepcionais, os marcos mais importantes e menos frequentes. A astrologia, como um calendário sideral, que limita um tempo dentro do mesmo ciclo de criação e dissolução do cosmo material, facilita aos diretores do sistema solar prever o momento em que se efetuam as modificações da estrutura dos orbes e os eventos evolutivos ou expiativos